Provérbios, capítulo de número 30. A palavra-chave de hoje, a sabedoria instrui na palavra de Deus. Vamos para os versículos de número 1 ao 4, a grandeza de Deus. São estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo. Deus não está comigo. Estou desamparado. Sou mais animal do que gente. Não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou água no pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem ele é? E quem é o filho dele? Gente, é sério aqui esse versículo, né? Porque é impossível olhar para o universo, olhar por essa criação maravilhosa, essa criação divina, com uma beleza assim diversificada, com variedades, né? Então a gente não dá conta nem de observar os detalhes. Mas, sabe, a cada criação de Deus que deparar em tua frente, observa. Então, ele está falando aqui, né? Porque é verdade, é uma complexidade assim inescrutável, né? Essa beleza. Então, como assim a gente vê a glória de Deus por toda a terra e não se curvar diante do Criador? Então, o autor desse provérbio, Agur, ele está demonstrando aí, ele demonstra desde o início aí sua humildade. Ele está rejeitando aí todas as formas de arrogância e vem aí com eloquência, né? É uma eloquência aí singular. Ele abre seu texto com perguntas retóricas, né? Para quê? Para exaltar a grandeza de Deus. Olha como ele exalta a grandeza de Deus. Ele fala aqui que nunca aprendeu a ser sábio e não conhece o Santo Deus. Aí ele fala, quem já sabe tudo a respeito do céu? É verdade. Quem já pegou o vento com as mãos está exaltando o Senhor. Quem já embrulhou água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Olha só. Você sabe quem ele é e quem é o filho dele? Ele é o nosso Criador. Ele é o Deus Pai. E quem é o filho dele? O filho já estava com ele. O filho é ele. Ele e o filho é o nosso Deus. Temos Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? O filho dele é o Senhor Jesus. Amém? Então, olha como ele exalta o nome do Senhor, né? Com essas perguntas aí retóricas, aí voltando aí na criação do Senhor. Vamos agora para os versículos de número 5 a 6. A palavra de Deus é perfeita. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Estes versículos destacam 3 verdades acerca da palavra de Deus. Primeiro, a natureza da palavra de Deus é pura. Não existe contaminação ou impureza. A segunda verdade é que a palavra de Deus na nossa vida é escudo e arma de combate, de proteção. A terceira verdade, destacada aqui pelo texto, é a completude da palavra de Deus. Ela não é somente pura, mas é completa. Vamos agora para os versículos de 7 ao 9.
o perigo da tentação. Eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dai-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderia dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome. Ó meu Deus! Esse trecho aqui, ele apresenta dois desejos do escritor antes de morrer. O primeiro é ser livre da falsidade e da mentira. E o segundo é não profanar o nome de Deus, seja pela riqueza, seja pela pobreza. Tanto a riqueza exorbitante como a pobreza profunda. Então, são armadilhas para a alma. Então, vamos cuidar da nossa alma. Vamos para o versículo de número 10. Não exponha os humildes à vergonha. Nunca fale mal de um empregado ou patrão dele, para que você não seja amaldiçoado nem sofra por isso. Aqui está falando que expor um empregado ao vexame diante do seu patrão é crueldade. Então, a calúnia, que vai falar da calúnia, né? A calúnia arrogante cria aí a opressão. Você vai ser uma pessoa amaldiçoada, amém? Então, a calúnia é um pecado horrível aos olhos de Deus. Então, jogar uma pessoa contra a outra é uma ação maligna e perversa. Deus não se agrada. Imagine o quão perverso é quem tenta criar conflito entre o empregado e seu patrão. Já pensou o dano que essa pessoa causa ao próximo? Vamos agora aos versículos de número 11 ao 14. Faceta da arrogância. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratos com a própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. O texto apresenta 4 facetas da arrogância. A primeira delas tem origem em uma infância ímpia, né? Aí você viu aí, né? As pessoas que amaldiçoam o próprio pai e a mãe, né? Então, a segunda faceta do orgulhoso é ter uma atitude desfocada, desproporcionada aos seus próprios olhos. A terceira leva o altivo a corromper sua relação com o mundo ao redor, né? Ele fica tão fissurado à riqueza que ele quer sempre mais. Então, e a quarta faceta aí da arrogância leva o altivo a corromper sua relação, gente, com aqueles que lhe julgam inferior. Vamos para os versículos 15 ao 16. A ganância incansável. A sanguessuga tem 2 filhas e as 2 se chamam me dá, me dá. Há 4 coisas que nunca estão satisfeitas: o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Então aqui vemos aqui um comentário severo e até amargo acerca aí da insaciabilidade. Então a ganância incansável é ilustrada aqui por uma sanguessuga. Ela suga todo o sangue, mas nunca se satisfaz. Existem pessoas que nunca estão satisfeitas com o que têm, querem sempre mais. Então essa pessoa ela não se alegra com o que possui. E entristece, ela se entristece pelo que não tem, ela sempre quer mais e mais.
é a sanguessuga. Me dá, me dá. Vamos para o versículo 17. O castigo do filho arrogante. Quem caçou do seu pai ou despreza sua mãe quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Então aqui está falando, né, da relação entre pais e filhos, que essa relação ela deve sempre ser marcada pelo amor, ou seja, o afeto, o respeito e gratidão. Então, nenhuma relação é aceitável, que não dá para aceitar uma relação onde existe aí zombaria, onde existe desprezo, né, onde existe rebeldia e outras coisas mais, principalmente dentro da própria casa. Então, a família deve ser um lugar de vida e não um corredor da morte. É forte. Vamos agora para os versículos 18 e 19. 4 mistérios da vida. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. A águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar, o amor entre um homem e uma mulher. Aqui é mais uma advertência quadrupla. Dessa vez aqui, as partes são ligadas por uma admiração essa profunda diante dos eventos do dia a dia. Aqui, os antigos, eles costumavam ser melhores, né? Melhores eu quero dizer, mais observadores do que nós. Eles tinham menos pressa, eram mais abstraídos e questionadores. Então, a correria em que vivemos, eu, você, a correria em que vivemos muitas vezes nos priva de observar aqui, com mais detalhes, corretamente, o mundo. O autor claramente está refletindo acerca dos mistérios e da conveniência do mundo à sua volta. Vamos para o versículo 20, o contraste. Uma esposa infiel age assim: comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. Esse versículo ele contrasta com o anterior, em contraste com o belo e o fascinante caminho do comum com uma moça. Então vemos aí o caminho da adúltera, que é privado da consciência, graça e significado. Então, ela acha que é normal, né? Ela acha ali que, eu adulterei, é só tomar um banho, não fiz nada. Então, ela vê ali uma adúltera, ela é privada de sua consciência, entendeu? Ela não tem consciência do que ela está fazendo. 4 coisas intoleráveis. Vamos para o versículo 21 ao 23. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar: o escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher de um mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma o lugar da sua senhora. A Bíblia aqui, ela se deleita em reviravoltas frutíferas do destino, mas não do valor, né? Mas não do valor algum aos pretensiosos que querem mais do que são, né? Você viu aí o escravo que toma o lugar da sua senhora, entendeu? Então, esse texto apresenta aqui 4 coisas coligadas pela noção de do contrassenso, né? Coisas que simplesmente não pode acontecer porque as pessoas estão em situações pelas quais não possuem aptidão. Vamos para o versículo 24 ao 28. Organize-se. No mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos. As formigas, que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. Os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras.
Os gafanhotos que não têm rei, mas avançam em bandos. E as lagartixas que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Temos aqui 4 exemplos que destacam aí a lição de que tamanho e força não são critério aí decisivo. Então, a sabedoria prática inclui aqui previsão, encontrar segurança, disciplina, persistência. Vocês viram aí esses 4 contrapesos para a fraqueza? Então, todas essas pequenas criaturas aí que nós citamos, ou seja, falamos aí da formiga, da lagartixa, do coelho, amém? Então, essas quatro criaturas aí, todas essas pequenas criaturas, eu quero dizer, ela age aí com diligência. Para quê? Para promover seu próprio bem-estar, seu próprio bem. Mesmo sendo seres, gente, irracionais, trabalham com inteligência. Vamos para os versículos 29 ao 31. Há 4 seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração. O leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada. O bode, o galo, que anda de peito erguido. E um rei diante do seu povo. Então aqui, o sábio ele utiliza aqui de 4 figuras que não possuem um significado moral evidente. Porém, acredita-se que seja um lembrete de que outros, além do rei, pode ter um porte distinto. Não somente o rei, mas sim outros. Vamos para os versículos 32 e 33. Estamos chegando ao final dos nossos estudos. A humildade evita tragédias. Isso é muito forte. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Bater o leite da manteiga, pancada no nariz faz sair sangue, provocar a raiva dá briga, vocês viram aí. Bater o leite da manteiga, pancada no nariz faz sair sangue, provocar a raiva dá briga. Então esse trecho aqui, ele apresenta aqui um único propósito. Para alertar-nos para o fato de que, olha aí, focou bem, a humildade evita tragédias, né? Então, focou aqui o fato que a humildade pacificadora evita tragédias. Que nós venhamos ser pacíficos, que nós venhamos promover a paz. Então, enquanto aí o insensato é arrogante, ele se exalta acima dos demais e acaba aí por provocar aí tragédias e contendas, né? Então, provoca aí, né? Provoca aí o perigo. Então, a sabedoria, ela se veste de humildade e desfruta da paz. Mas a insensatez traja-se com arrogância e colhe problemas.